8 de março de 2001, quinta-feira, Dia Internacional da Mulher. O sol começava a se pôr sobre Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, quando Patrícia Moreira da Silva, de 24 anos, terminou seu plantão no Hospital São João Batista. Era uma quinta-feira comum, mas especial por ser o Dia Internacional da Mulher, um dia que Patrícia sempre comemorava com as colegas de trabalho. Patrícia era uma jovem enfermeira dedicada, formada há apenas 2 anos pela Universidade de Volta Redonda. Alta, morena, com cabelos longos e sempre bem arrumada, ela era conhecida no hospital por seu sorriso constante e pela dedicação aos pacientes. A Patrícia era uma das enfermeiras mais competentes que eu já conheci. Lembrava Dr. Carlos Mendoza, chefe da UTI onde ela trabalhava. Sempre chegava cedo, ficava até tarde quando necessário e tinha uma empatia natural com os pacientes. Era querida por todos. Naquela tarde, ela estava particularmente animada. Havia sido promovida na semana anterior para coordenadora do turno da tarde, um reconhecimento pelo seu excelente trabalho. Além disso, havia terminado recentemente um relacionamento abusivo com Marcelo Santos, de 28 anos, e finalmente se sentia livre para viver sua vida. A casa da família Moreira, 19h30. Patrícia morava com os pais, Dona Conceição e seu Antônio Moreira, em uma casa simples mas acolhedora no bairro Aterrado. Ela era filha única, muito querida e protegida pelos pais, que haviam feito grandes sacrifícios para custear sua formação universitária. Minha filha chegou em casa naquela noite radiante. Lembrava Dona Conceição com os olhos marejados. Ela me mostrou uma cartinha que uma pacientinha de 8 anos havia feito para ela, agradecendo pelos cuidados. Patrícia guardava todas essas lembranças dos pacientes. Seu Antônio, mecânico aposentado, sempre se orgulhara da filha. Ela era nossa joia, dizia ele. Primeira da família a se formar na universidade. Sempre respeitosa, sempre ajudando os outros. Não merecia o que aconteceu com ela. Naquela noite, Patrícia jantou com os pais e contou sobre seu dia no hospital. Ela havia salvado a vida de um homem que chegou infartado e estava emocionada com o resultado. Papai, eu amo o que faço, disse ela, abraçando o pai. Saber que posso ajudar as pessoas me faz muito feliz. Por volta das 21 horas o telefone tocou. Era Sandra, sua melhor amiga desde a faculdade, convidando-a para tomar um chopp no Bar do Alemão, um local popular entre os jovens de Volta Redonda. Vamos comemorar o Dia da Mulher e sua promoção. E disse Sandra pelo telefone. Algumas meninas da turma da faculdade vão estar lá. Patrícia hesitou. Estava cansada do plantão, mas a ideia de encontrar as amigas a animou. Tudo bem, mas só por 1 horinha, concordou ela. Patrícia se arrumou rapidamente. Vestiu uma calça jeans, uma blusa branca e seu casaco vermelho favorito. Aplicou um pouco de batom e se despediu dos pais. Não voltem muito tarde. Meninas, disse Dona Conceição, dando um beijo na filha. Não se preocupe, mãe. Vou ficar só um pouquinho e volto, respondeu Patrícia acenando da porta. Era 21h45 quando ela saiu de casa. Seria a última vez que os pais a veriam viva. O Bar do Alemão, R$22. O Bar do Alemão estava movimentado naquela noite. Patrícia encontrou Sandra e mais 3 amigas da faculdade, em uma mesa próxima ao palco, onde tocava uma banda local. Parabéns pela promoção. Se brindaram as amigas levantando os copos de chopp. Patrícia estava se divertindo, conversando sobre trabalho, planos futuros e comentando sobre os novos relacionamentos das amigas. Ela contou que estava feliz por ter terminado com Marcelo, que havia se mostrado extremamente ciumento e controlador nos últimos meses. Ele não aceitava que eu saísse com vocês. Não gostava que eu conversasse com os colegas médicos no hospital, contou Patrícia às amigas. Cheguei ao ponto de ter medo dele. Ainda bem que consegui terminar. Fernanda, uma das amigas, lembrava perfeitamente daquela conversa. A Patrícia estava aliviada, sabe? Ela disse que finalmente podia respirar, que ia focar na carreira e se dar um tempo dos relacionamentos. A presença indesejada 23h30. Por volta das 23h30, Patrícia foi ao banheiro do bar. Quando voltou, Sandra notou que ela estava pálida e nervosa. O que houve? Perguntou Sandra. O Marcelo está aqui, sussurrou Patrícia. Ele está na mesa do fundo, olhando para cá. Não sei como ele soube que eu estava aqui,
As amigas olharam discretamente e viram Marcelo Santos sentado sozinho, bebendo cerveja e olhando fixamente para a mesa onde estavam. Ele era um homem alto, forte, que trabalhava como segurança em uma empresa local. "Vamos embora", sugeriu Sandra. "Chamo um táxi e te levo em casa." "Não", disse Patrícia, tentando manter a compostura. "Não vou deixar ele me intimidar. Terminamos e ele precisa aceitar isso. Ele não vai destruir minha vida. Chega!" Quando Patrícia foi novamente ao banheiro, Marcelo a interceptou no corredor. As amigas viram os dois conversando de forma tensa. Patrícia gesticulava, parecendo brava, enquanto Marcelo falava baixo, próximo ao seu ouvido. Júlio, o dono do bar, presenciou parte da conversa. O cara estava insistindo para ela conversar com ele lá fora. Disse ela às amigas. "Disse que se eu não for vai fazer um escândalo aqui dentro." Sandra segurou a mão da amiga. "Não vai, Patrícia. Vamos embora juntas agora." Mas Patrícia, sempre preocupada em não incomodar os outros, decidiu conversar rapidamente com Marcelo para que ele a deixasse em paz. "Vou lá fora só por 5 minutos." "Para ele parar com isso", disse ela pegando sua bolsa. "Vocês me esperam aqui?" Era meia-noite quando Patrícia saiu do bar com Marcelo. As amigas ficaram esperando na mesa, preocupadas. O último avistamento era 00:20 quando Roberto Silva, frentista do posto de gasolina em frente ao bar, viu Patrícia e Marcelo conversando na calçada. A conversa parecia tensa. Ela estava com os braços cruzados, meio que se afastando dele. Roberto contou depois à polícia. O cara segurava ela pelo braço, parecia estar insistindo em alguma coisa. Aí eu vi os dois caminhando em direção ao carro dele, um Corsa azul. Roberto foi a última pessoa a ver Patrícia viva. A espera angustiante já era 00:45. Na mesa do bar, as amigas começaram a ficar preocupadas. Já eram quase 1 da manhã, e Patrícia não voltava. Sandra decidiu procurá-la. Saiu do bar e vasculhou a rua. Mas não havia sinal de Patrícia nem de Marcelo. O Corsa azul também havia sumido. "Ligamos para o celular dela várias vezes", lembrava Sandra. "Dava fora de área. Ficamos muito preocupadas, porque a Patrícia nunca faria isso. Sair sem avisar e deixar as amigas esperando." Às 2 da manhã, as amigas foram embora, prometendo ligar de manhã cedo. Todas tinham a sensação de que algo estava muito errado. Já era 9 de março, sexta-feira pela manhã, quando Dona Conceição acordou às 6 da manhã, como sempre fazia para preparar o café. Quando passou pelo quarto de Patrícia e viu que a cama não havia sido desfeita, seu coração disparou. "Antônio! Antônio, acorda!" gritou, sacudindo o marido. "A Patrícia não voltou para casa." O casal correu para o telefone e ligou para Sandra. Quando souberam que Patrícia havia saído do bar com Marcelo e não voltara mais, entraram em pânico. "Eu sabia que aquele homem ia trazer problema para minha filha", dizia Dona Conceição chorando. "Ele não aceitava o fim do namoro." "E agora, Antônio, cadê nossa filha?" Dona Conceição gritava sem parar. Seu Antônio não esperou. Pegou o carro e saiu procurando pela filha. Primeiro foi ao apartamento de Marcelo, mas o prédio parecia vazio. Depois percorreu as ruas próximas ao bar, perguntando se alguém havia visto Patrícia. No Hospital São João Batista, as colegas de Patrícia estranharam sua ausência. Ela nunca faltava ao trabalho sem avisar. A Patrícia era pontualidade em pessoa, disse a enfermeira Lúcia, sua supervisora. Quando ela não apareceu para o plantão da manhã, eu soube que algo grave havia acontecido. O boletim de ocorrência, 14 Rio. Após horas de busca infrutífera, a família se dirigiu à Delegacia de Mulheres de Volta Redonda. A delegada doutora Regina Torres os recebeu com seriedade, já habituada a casos similares. "Vamos tratar este caso com prioridade máxima", disse a delegada. "Um ex-namorado que não aceita o fim do relacionamento é sempre um caso de alto risco." O nome de Marcelo Santos foi imediatamente incluído na lista de procurados. Sua foto foi divulgada para todas as delegacias da região. A descoberta do carro, 10 de março. Na manhã de sábado, o Corsa azul de Marcelo foi encontrado abandonado em uma estrada rural, nos arredores de Volta Redonda, próximo à divisa com Barra Mansa. O carro estava com as portas abertas e havia sinais evidentes de luta no interior. A bolsa de Patrícia estava no banco traseiro, com carteira, documentos e celular. O mais perturbador: havia manchas de sangue no banco do motorista e no volante.
Quando vimos o estado do carro, disse o investigador Carlos Almeida, soubemos que não era um caso de desaparecimento voluntário. Era claramente um crime violento. Marcelo Santos havia desaparecido completamente. Investigações revelaram que ele havia sacado todo o dinheiro de sua conta bancária na madrugada do dia 9. Após o desaparecimento de Patrícia, familiares e amigos de Marcelo foram interrogados. Sua irmã, Luciana Santos, admitiu que ele havia ligado para ela na madrugada do dia 9, muito alterado. Ele estava desesperado, contou Luciana à polícia. Disse que havia feito uma besteira muito grande. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele desligou. O perfil do agressor. A investigação revelou o histórico de violência de Marcelo. Colegas de trabalho relataram que ele falava obsessivamente sobre depois do término, dizendo que ela não podia ficar com mais ninguém. João, colega de trabalho de Marcelo, contou à polícia. Ele vivia falando da ex-namorada. Dizia que ia dar um jeito de ela voltar para ele, que mulher não manda em homem. Falava cada coisa que a gente ficava preocupado. A psicóloga doutora Marina Costa, consultora da polícia, traçou o perfil. Marcelo apresentava todos os sinais de um agressor, em potencial ciúme excessivo, necessidade de controle, não aceitação do fim do relacionamento e histórico de ameaças. 2001-2005, a busca nacional. O caso de Patrícia ganhou repercussão nacional. Sua foto foi exibida no programa Linha Direta, da Rede Globo, gerando centenas de ligações com possíveis pistas sobre o paradeiro de Marcelo. Dona Conceição se transformou em uma ativista incansável. Ela percorria o país atrás de qualquer pista. Visitava cidades onde Marcelo supostamente havia sido visto e nunca desistiu de procurar pela filha. Enquanto eu não vir o corpo da minha filha, vou continuar procurando, dizia ela, mesmo que seja só para dar um enterro digno a ela. 2006-2010, falsas esperanças. Ao longo dos anos, surgiram diversas pistas falsas. Marcelo foi supostamente visto trabalhando em uma fazenda no Mato Grosso, mas era outra pessoa. Uma mulher ligou dizendo ter visto Patrícia viva em São Paulo, mas se revelou um trote cruel. Denúncias anônimas apontavam locais onde o corpo poderia estar enterrado, mas as buscas sempre resultavam em nada. Cada pista falsa era uma nova ferida no coração da família. 2011-2015, a justiça ausente. Em 2011, Marcelo foi oficialmente declarado foragido da justiça. Mesmo sem o corpo de Patrícia, a polícia tinha evidências suficientes para acusá-lo de homicídio qualificado. Seu Antônio desenvolveu problemas cardíacos devido ao estresse. A gente envelhece 20 anos em 5, dizia ele. Cada dia sem saber o que aconteceu com nossa filha é uma tortura. A família se mudou para uma casa menor, pois gastaram todas as economias procurando por Patrícia. Dona Conceição vendia doces para custear as viagens atrás de pistas. 2016-2020, a esperança que não morre. Mesmo depois de 15 anos, Dona Conceição continuava sua luta. Ela fundou o grupo Mães de Volta Redonda, ajudando outras famílias em situações similares. A dor não diminui, dizia ela nas reuniões do grupo, mas a luta por justiça nos mantém vivas. Não podemos deixar que esses crimes fiquem impunes. Marcos Pereira, um fazendeiro de 45 anos, estava expandindo a área de pasto de sua propriedade rural, em Barra Mansa, quando sua escavadeira atingiu algo sólido, enterrado a cerca de 2 metros de profundidade. Era uma manhã de segunda-feira, e Marcos trabalhava sozinho na propriedade que havia comprado recentemente. A área era isolada, cercada por mata densa, a cerca de 40 quilômetros de Volta Redonda. Quando desceu da máquina para verificar o que havia atingido, Marcos se deparou com restos humanos parcialmente preservados. Meu sangue gelou na hora, Marcos contaria depois. Eu sabia que tinha encontrado um corpo. Corri para casa e liguei imediatamente para a polícia. A escavação. A perícia criminal do Rio de Janeiro chegou ao local com uma equipe completa. O que encontraram confirmou os piores temores da família Moreira. Os restos mortais estavam envoltos em um cobertor e dentro de sacos plásticos. Fragmentos de roupas ainda se agarravam aos ossos. Uma calça jeans e pedaços de uma blusa branca. Próximo ao corpo, foi encontrado um colar com um pingente, em formato de coração. Uma joia que Dona Conceição reconheceu imediatamente como sendo de Patrícia. A confirmação. Dr. Paulo Henrique Santos,
Perito criminal e especialista em antropologia forense, conduziu os exames. A análise odontológica, comparada com os registros dentários de Patrícia, confirmou a identidade. Infelizmente, confirmamos que são os restos mortais de Patrícia Moreira da Silva, anunciou a delegada Regina Torres em coletiva de imprensa. Após quase 20 anos, a família finalmente pode ter um sepultamento digno. As evidências finais, a perícia, revelou detalhes perturbadores sobre os últimos momentos de Patrícia. Ela havia sofrido trauma craniano severo, causado por objeto contundente. Fraturas no pescoço indicavam estrangulamento. A posição do corpo sugeria que havia sido enterrada imediatamente após a morte. Análises do local indicavam que o corpo estava ali há aproximadamente 19, 20 anos. Tudo indica que Patrícia foi assassinada na mesma noite em que desapareceu, explicou o Dr. Paulo Henrique. O crime foi premeditado e o corpo foi ocultado para evitar a descoberta. A comoção nacional. A notícia da descoberta do corpo de Patrícia repercutiu em todo o país. O caso, que havia mobilizado a opinião pública anos antes, voltou aos noticiários principais. Dona Conceição, agora com 72 anos e visivelmente envelhecida, pela dor e pela luta incansável, teve um colapso emocional ao receber a confirmação. Por um lado, é um alívio ter certeza, disse ela em entrevista emocionada. Por outro, confirmar que minha filha sofreu e morreu daquele jeito é devastador. Mas pelo menos agora ela pode descansar em paz. Seu Antônio, que havia desenvolvido Alzheimer nos últimos anos, mal compreendia o que estava acontecendo. Nos momentos de lucidez, ele ainda perguntava quando Patrícia ia voltar para casa. Com a descoberta do corpo, a investigação ganhou novo fôlego. Marcelo Santos, agora com 47 anos, foi localizado através de tecnologia de reconhecimento facial em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde vivia com identidade falsa, trabalhando como vendedor ambulante. Ele foi preso em dezembro de 2020, em uma operação conjunta entre as polícias do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. A confissão. Durante o interrogatório, Marcelo inicialmente negou o crime, mas confrontado com as evidências físicas e a descoberta do corpo no local que apenas o assassino poderia conhecer, ele acabou confessando. Eu não queria que acontecesse aquilo, disse Marcelo, sem demonstrar verdadeiro remorso. Naquela noite, eu só queria conversar com ela, fazer ela entender que a gente tinha que ficar junto. Mas ela ficou me humilhando, dizendo que nunca ia voltar para mim. Os detalhes do crime. Marcelo revelou os detalhes horríveis daquela madrugada de março de 2001. Ele havia forçado Patrícia a entrar em seu carro, ameaçando fazer mal às amigas dela se ela não obedecesse. Levou-a para a área rural, onde posteriormente enterrou o corpo. Tentou forçá-la a voltar com ele, mas Patrícia resistiu e disse que preferia morrer a viver com ele novamente. Em um acesso de fúria, ele a agrediu com uma chave de roda até a morte. Passou o resto da madrugada cavando a cova e ocultando o corpo. Ela disse que preferia morrer a ficar comigo, confessou Marcelo. Então eu dei o que ela queria. O julgamento. Em outubro de 2021, Marcelo Santos foi julgado pelo Tribunal do Júri de Volta Redonda. O julgamento durou 3 dias e teve ampla cobertura da mídia nacional. Dona Conceição, agora caminhando com dificuldade, mas determinada, esteve presente todos os dias. Quando Marcelo foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio qualificado, ela não demonstrou satisfação, apenas um alívio silencioso. Nada vai trazer minha Patrícia de volta, disse ela aos repórteres após o veredicto. Mas pelo menos esse homem vai pagar pelo que fez, e outras mulheres estarão protegidas dele. Em 15 de dezembro de 2021, Patrícia Moreira da Silva finalmente recebeu um funeral digno. Centenas de pessoas compareceram à cerimônia no cemitério do aterrado, em Volta Redonda. Colegas do hospital, amigas da faculdade, vizinhos e até pessoas que não a conheciam pessoalmente, mas haviam acompanhado o caso ao longo dos anos, vieram prestar suas homenagens. O padre José Carlos falou sobre a vida dedicada de Patrícia e sobre como sua memória inspirou mudanças na legislação de proteção às mulheres. Patrícia partiu muito cedo, vítima da violência machista que ainda assola nosso país, disse o padre. Mas sua história não foi em vão.
Ela se tornou um símbolo da luta contra o feminicídio no Brasil. Epílogo. Dona Conceição viveu por apenas mais 2 anos após o funeral da filha, falecendo em janeiro de 2024, aos 75 anos. Amigos diziam que ela finalmente pôde descansar sabendo que Patrícia havia recebido justiça. Seu Antônio a seguiu 6 meses depois, em julho de 2024. Nos últimos anos de vida, nos momentos de lucidez que ainda tinha, ele dizia: "Agora vou reencontrar minha menina." Marcelo Santos continua cumprindo pena no sistema prisional do Rio de Janeiro. Em 2023, ele foi agredido por outros presos que souberam de seu crime, ficando internado por 2 semanas. O caso de Patrícia Moreira se tornou emblemático na luta contra o feminicídio no Brasil. Sua história inspirou a criação da Lei Patrícia Moreira, que endureceu as penas para crimes de violência doméstica e feminicídio. O Hospital São João Batista criou uma sala de atendimento especializado para mulheres vítimas de violência, batizada de Sala Patrícia Moreira. Na entrada, uma placa homenageia sua memória. Enfermeira dedicada, filha amada, mulher corajosa. Sua luz continua iluminando o caminho da justiça. Sandra, sua melhor amiga, se formou em Direito e se especializou em casos de violência contra a mulher. "Faço isso em memória da Patrícia", diz ela, "para que outras mulheres não tenham o mesmo destino que ela." Hoje, uma praça em Volta Redonda leva o nome de Patrícia Moreira. No local, uma estátua representa uma mulher com uniforme de enfermeira, olhando para o céu com esperança. A inscrição diz: "Em memória de Patrícia Moreira e de todas as mulheres vítimas de feminicídio. Que suas vozes nunca sejam silenciadas." O caso serve como um lembrete sombrio de que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo e que a cada 17 horas, ao menos uma mulher é vítima de feminicídio no país. Mas também representa a importância de nunca desistir da busca por justiça e de continuar lutando para proteger as mulheres da violência doméstica. Esta reconstituição narrativa foi baseada em estatísticas reais sobre feminicídio no Brasil, onde dezenas de milhares de mulheres são assassinadas por seus parceiros ou ex-parceiros. Embora os personagens e situações específicas sejam fictícios, a história representa a trágica realidade vivida por milhares de mulheres brasileiras que são vítimas da violência machista em nosso país.